com toda a liberdade para entregar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Derrame sobre essa juventude, sobre a nossa cidade de Rio Verde. Ele tem 5 minutos para pregar, tá bom, gente? Vocês estão cansados? Tem muita gente que sentou aí, ó. Ah lá, os jovens tudo sentado, né? Cansado. São 20, 40 anos. Primeiro dia assim, né? Tem abertura, o pessoal chegando. 10 minutos, tá bom? Então o senhor escolhe o tempo que for preciso. Se for passar a noite aqui, esse jovem fica aqui a noite toda para te ouvir. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aplauda Jesus onde você está. Deus é bom. Glória a Deus. Você tem fome por Jesus? Faz barulho onde você está aí. É isso. Glória a Deus. Continua de pé, nós vamos orar. E daqui a... Obrigado. Assim, desse jeito. Obrigado. Antes de você sentar, eu quero só falar para mim que é minha primeira, falar para vocês que é minha primeira vez aqui na cidade de Rio Verde, no Goiás. Então, eu sou novato de Rio Verde, mas para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Conheci agora os seus pastores, pastor Wellington Rocha, também o líder Guilherme Rocha. Também eu quero agradecer pastor Hermógenes Costa e também a Karina Medeiros. Karina que está aí, glória a Deus. Vocês são gratos pelos seus líderes, seus pastores? Será que a gente pode glorificar Jesus pela vida deles? Aplauda Jesus pela vida deles. Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, quem aqui ama avivamento? Tem alguém que ama avivamento? Tá. Hoje eu vou falar um pouco sobre avivamento, tudo bem? E eu estou vendo aqui, tem tanto jovem, eu estou me sentindo como se eu estivesse falando aqui com um universitário. Tem um universitário aqui ou não? Levanta a mão, bastante universitários, bastante. Quem está aqui no ensino médio? Levanta a mão se está no ensino médio. Bastante ensino médio, tá bom. Quem aqui já passou da idade de faculdade, está no mercado de trabalho? Levanta a mão aí. Bastante também. Bom, eu tenho uma mensagem para trazer que eu creio que vai fazer sentido para nós que realmente cremos que o Senhor quer usar a nossa geração. Você acredita nisso? Erga suas duas mãos para o alto onde você está. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Deus. Diga: Espírito Santo de Deus, hoje à noite eu te dou liberdade. Espírito Santo de Deus, tu tens permissão para me alinhar, para pôr um fogo no meu coração, para renovar minha mente, para me confrontar com a tua verdade e me transformar. Usa-me, ó Deus, para fazer história. Usa-me, ó Deus, para fazer a diferença. Usa-me, ó Deus, para me posicionar por aquilo que é o certo. Me ajuda a te amar melhor e amar o meu próximo como a mim mesmo, em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus bem forte onde você está. Glória a Deus, você pode se assentar. Eu queria rapidinho dizer que nós trouxemos o meu último livro lá atrás. Fala comigo, O Gatilho. Tá? O Gatilho tem a ver com histórias de grandes homens e mulheres de Deus que foram como um gatilho que iniciou então uma série de acontecimentos para mover um despertamento espiritual. Quantos aqui querem ser essa pessoa que faz a diferença para o mover de Deus tocar a tua geração? Eu quero recomendar para você esse livro, Despertando o Poder Explosivo de uma Geração. Vira para quem está do teu lado e diga assim: que bom que você está do meu lado hoje. Olha bem nos olhos da pessoa e fala assim: você está cheiroso, está bonito e você tem o DNA do teu pai. Agora olha e declara isso: teu pai é generoso, portanto você também é. Exerça a tua generosidade e no final do culto pega um livro do teu para mim, em nome de Jesus. Amém? Quem vai ser generoso aí?
Bom, quantos aqui estiveram com a gente no The Sand? Levanta a mão se você estava com a gente no The Sand. Tá bom. Bastante gente estava aqui com a gente no The Sand. Eu não consegui estar em Goiânia no The Sand, até porque eu falei para as pessoas, eu ainda não tenho esse dom que Felipe teve de ser teletransportado. Então, eu comecei o dia no Recife e daí terminei o dia em Belo Horizonte. E eu queria ter passado em Belém, queria ter passado no estádio de Goiânia, no estádio de Curitiba, mas não pude. Porém, eu escutei os testemunhos daquilo que Deus fez. Para você que esteve lá em Goiânia sabe daquilo que Deus fez, mas o Senhor se moveu ao longo dos 5 estádios, e a gente glorifica a Deus por isso. São inúmeros testemunhos de pessoas dizendo: eu entendi meu chamado missionário, eu entendi que eu tenho que me engajar na causa do órfão, eu entendi que eu tenho que ser um jovem não apenas cheio do fogo, mas engajado na palavra de Deus, na Bíblia. Eu entendi que eu tenho que fazer a diferença na minha escola e vou começar alguma coisa, seja um círculo de oração, um estudo bíblico, um clube cristão dentro da minha universidade ou do meu colégio. Nós vimos aí mais de 20 mil jovens dizendo sim para missões. Nós temos lá mais de 12 mil jovens se engajando na causa do órfão e mais de 41 mil jovens que se engajaram no engajamento bíblico, num plano de leitura. Quem aqui lê a Bíblia num aplicativo chamado YouVersion? Alguém tem um aplicativo YouVersion? A gente fechou a parceria com o YouVersion e você tem os planos do The Sand. Foram mais de 41 mil downloads dos planos do The Sand, para as pessoas, os jovens entrarem na palavra. Quantos aqui entendem que Deus está levantando uma geração que vai o adorar em espírito e em verdade? Você crê? Tá. Agora, eu sei que aqui é uma igreja do fogo. É uma igreja do fogo? Tá bom. Eu sou um cara pentecostal, carismático, avivado, cheio de paixão pelo fogo do Espírito Santo. Mas uma coisa que eu entendo é que o Senhor está nos levando não só sermos uma geração que pega fogo por Jesus, mas uma geração que está engajada, embasada na Bíblia. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Eu também sei que isso aqui é uma casa da palavra de Deus. Então hoje eu vou falar sobre avivamento. Tudo bem? Tudo bem a gente falar sobre avivamento hoje? Quem aqui está com o teu celular aí, levanta a mão. Pega aí teu bloco de notas, se tiver um caderno também, pega teu papel, tua caneta. Galera, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu não vim pregar, tá bom? Pessoal, o que você veio fazer então? Posso dar uma aula hoje, só falar aquilo que eu falo para os meus discípulos? Pode ser isso hoje? Eu vou destrinchar aquilo que é a mentalidade por trás do Dunamis. Quem aqui já ouviu falar do Dunamis? Tá bom. Dunamis, o que é Dunamis? Eu vou te falar o porquê do Dunamis. Tudo bem? Então anota aí hoje. Eu vou ter aqui também os nossos slides. Se você estiver anotando, hoje a minha palestra, a minha aula, seja o que for, se quiser pode chamar de pregação, sermão, mensagem, tem a ver com um avivamento que culmina numa reforma. Fala comigo, um avivamento que me leva a uma reforma social. Então quando a gente fala sobre avivamento, o avivamento mais famoso na história do cristianismo é Atos 2. Atos 2, eu vou citar diversos versículos hoje, tudo bem, gente? Você vai anotando, se você não chegar lá, vai anotando, depois você vai meditar nesses versículos. Eu estou pregando hoje sobre um avivamento que te leva à reforma. Atos 2:2 diz isso. De repente, fala comigo, repentino, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fala comigo, avivamento. Algumas características do avivamento. Começa com de repente. Você não sabe quando vem. O avivamento acontece de repente. Agora, você dá condições para o avivamento acontecer. Algumas condições é fome. Você tem que ter fome espiritual. Uma outra condição é santidade. Você tem que estar andando em consagração. Uma outra condição é clamor, uma vida de oração, de intercessão, de jejum. Agora, você dá condições para o avivamento acontecer, só que só Deus que é soberano sabe quando vai acontecer. Por isso que tem o elemento surpresa, de repente. O texto fala que de repente veio do céu um som. Fala comigo, um som.
O avivamento tem um som. Agora, um dos meus heróis da fé é um homem chamado John Wesley. John Wesley foi o fundador do metodismo. Aqui alguém já ouviu falar da igreja metodista? Tá. Esse cara era inglês e ele era um baita de um pregador. John Wesley era um homem onde as pessoas vinham a campo aberto escutar ele pregar. E tem relatos históricos que as pessoas queriam chegar perto dele e subiam nos galhos de árvore, como Zaqueu, para escutar a mensagem. E dos galhos de árvore, o Espírito Santo, durante a mensagem de John Wesley, tocava essas pessoas de tal maneira que elas chacoalhavam debaixo do poder e caíam das árvores. Era um fato comum nas pregações de John Wesley ao céu aberto. Muito é dito sobre John Wesley, mas pouco é dito sobre seu irmão. Ele tinha um irmão chamado Charles Wesley. Charles Wesley era um músico. E Charles Wesley então pegava as mensagens de John Wesley e punha então em canções. E muitas dessas canções até hoje estão nos nossos inários. Existia um som para o avivamento wesleyano. O texto continua dizendo que línguas de fogo, fala comigo, fogo dos céus. É uma terceira característica do avivamento, é fogo. Quando a gente fala de avivamento, não existe avivamento gelado. Não existe um avivamento frio. Não existe um avivamento que é só racional, com uma cara séria. Não, o avivamento tem a ver com fogo. Tem muito mais a ver com o fogo que queima no teu coração do que uma boa teologia sistemática exposta de uma maneira e uma retórica impressionante. Tem a ver com algo que está queimando no teu coração. Tem também a manifestação do poder. Fala comigo, dunamis. É a palavra do grego original de Atos. Toda vez que você tem um poder miraculoso, a palavra usada lá no texto original é dinamis, ou a variação dunamis. O que é dunamis? É o poder explosivo do Espírito Santo através de sinais e maravilhas. O avivamento acontece de repente. O avivamento ele carrega um som. O avivamento tem fogo e o avivamento tem o acompanhamento do poder. Agora, o avivamento tem a ver com um movimento que é do céu para a terra. Perceba aqui, gente, o movimento não é vou sair da terra e vou para o céu. O movimento do avivamento é do céu para a terra. Tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9 diz que venha o teu reino. Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Sabe como que você tem que estar orando? Você tem que estar orando, Deus, que venha o teu reino sobre nossa nação. Seja feita a tua vontade em Rio Verde como é no céu. Como que é no céu? No céu tem paz. Que venha ter a paz que excede todo entendimento aqui em Rio Verde. Como que é no céu? No céu não tem tristeza, tem alegria. Seja feita em Rio Verde como é no céu. Como que é no céu? No céu não tem enfermidade, que a unção de cura venha fluir pelas ruas de Rio Verde. Como que é no céu? No céu não tem corrupção, que a justiça de Deus venha imperar na cidade de Rio Verde, aqui em Goiás. Quem pode dizer amém para isso? Isso é avivamento. Avivamento tem a ver com esse movimento. É o movimento de Isaías 64, versículo 1. O profeta Isaías, ele tem um clamor bem conhecido. Ele diz assim: ó Senhor, se rasgasses os céus e descesses. Isaías está desesperado por Deus. Quem aqui está com fome por mais do Senhor? Ele está desesperado, ele fala: Deus, não tem a ver com eu escapar daqui, não. Eu quero que o Senhor venha rasgar os céus sobre a Umadev. Eu quero que o Senhor venha rasgar os céus sobre a minha igreja. Eu quero que o Senhor venha rasgar os céus sobre a minha cidade e desça. Tem a ver com o movimento do céu para a terra. Não, Deus, me tira daqui. O próprio Cristo já dizia aos seus discípulos: não peço ao Pai que tires vocês daqui, pois nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu o quê? Venci o mundo. O Senhor quer que você exerça a vitória onde você está. O Senhor quer que você se aproprie daquilo que Ele já pagou na cruz. Sabe qual que é o nosso problema? Evangélicos brasileiros. Eu sou um evangélico brasileiro. Sabe qual que é o nosso problema?
é que muitas vezes nós confundimos a nossa missão com o nosso destino. Deixa eu repetir. Nós muitas vezes confundimos o nosso destino com a nossa missão. Em algum momento, na mente do evangélico brasileiro entrou uma ideia que a minha missão, a tua missão, a nossa missão é ir para o céu. Não, o céu é o teu destino, não é tua missão. Quantos aqui creem que Deus é um pai bom? Você crê que Deus é um pai bom? Deixa eu te dizer o que um pai bom faz. Um pai bom não envia o filho para uma missão sem os recursos para cumprir a missão. Em outras palavras, um pai bom não te põe numa roubada, meu irmão. Um pai bom, se ele fala, olha, é essa a missão que eu te dou, ele vai te dar os recursos. Agora, deixa eu dizer também, o recurso para chegar no céu eu não tenho, você não tem. Por isso que Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Porque para você chegar no céu seria missão impossível. E já que é impossível e ele é um pai bom, ele não te daria essa missão. Ele simplesmente diz, olha, para você chegar no céu, deixa eu te cuidar, eu vou te dar isso de graça. A única coisa que você precisa fazer é crer. Creia na salvação, creia na graça, e você chega no céu. Deus, então a minha missão não é chegar no céu? Não, chegar no céu é o teu destino. Quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão. Se você é convertido, nascido de novo, acena aqui para mim, deixa eu ver onde você está. Você, o teu destino, o meu destino, o nosso destino é o céu, concorda comigo? E daí a pergunta fica, então, se o céu é o meu destino, se o céu não é minha missão, então qual é a minha missão? Jesus já deixou claro. O teu destino é o céu, não é a tua missão, mas a tua missão é trazer o céu para a terra. Essa é a tua missão, essa é a minha missão. A nossa geração está aqui salva. Para quê? Você que é salvo, que acabou de levantar a tua mão, você realmente crê que você vai para o céu? Não, deixa eu perguntar, você realmente crê? Então deixa eu te perguntar, então o que você está fazendo aqui? Porque por mais incrível que Rio Verde seja, eu acho que o céu é melhor que Rio Verde. Sim ou não? Então você já tem um ingresso para entrar no céu. O que você está fazendo aqui? Aqui você tem que pagar imposto, aqui você fica preso no trânsito, aqui você pega gripe, aqui você tem frustrações, aqui você tem mal entendidos. Por que você está aqui? A única coisa que faz sentido para um crente que já tem um ingresso para entrar no céu, permanecer aqui na terra, é porque ele entendeu que a sua missão, enquanto não chega a sua hora, é trazer o céu para a terra. Fala para quem está do teu lado, você está em missão. Você é um missionário de tempo integral. Talvez você não se enxergue dessa maneira, mas uma vez que você está em Cristo, você é um missionário de tempo integral. Fala comigo, avivamento. Você está com fome por avivamento? Quando eu estudo avivamento e eu amo avivamento, você enxerga um padrão tanto na Bíblia do avivamento como na história da igreja acerca do avivamento. Se você estiver anotando, eu tenho 3 fases do avivamento. Eu vou passar por essas 3 fases do avivamento para você entender que avivamento não é só uma coisa que a gente fala, avivamento. Não, é mais do que isso. Faz sentido o que eu estou falando? 3 fases para o avivamento. Como que avivamento começa? Começa na primeira fase. Qual que é a primeira fase? Despertamento dos santos. Fala comigo, despertamento da igreja. A primeira fase começa com a casa de Deus. A gente pensa que o problema que precisa ser resolvido está lá fora. Não, deixa eu dizer, Deus tem um padrão. Ele sempre trabalha a partir da sua casa. Segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo se humilhar e me buscar. Não tem a ver com, Brasília tem que ser transformado, a gente tem que dar um jeito lá no STF, tem que dar um jeito lá na Globo, tem que dar um jeito lá na USP ou na UNB. Não tem nada.
Deus vai cuidar disso. Mas eu te dizer uma coisa: se a gente realmente quer um avivamento, vai ter que começar aqui, porque não tem como a gente cobrar uma moralidade lá fora que a gente não tem aqui dentro da igreja. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter. Deixa eu te dizer uma coisa, uma deve: o Senhor não precisa de mais evangélicos. O Brasil está cheio de evangélicos, e olha o estado da nossa nação. São 70 milhões de evangélicos, mas a minha pergunta é: será que os 70 milhões de evangélicos são 70 milhões de convertidos? Porque o texto está dizendo: se o meu povo se converter. Quem é que é convertido? Não é simplesmente frequentar uma igreja evangélica, é você falar assim: eu estava indo nessa direção do pecado, agora eu vou converter meus caminhos, eu vou me afastar do pecado. É uma vida de santidade, é uma vida de consagração, é um estilo de vida de arrependimento. Ele diz: se isso acontecer, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados e eu sararei a sua terra. Quantos querem experimentar a cura do Senhor? Sabe, Deus criou essa terra, Deus é o Criador dos céus e da terra e de todo o universo, e Deus está olhando para a sua criação e está falando: a minha criação está doente. Bom, se Ele está dizendo eu sararei a terra, você só precisa ser sarado se você está enfermo. Ele olha para a criação e diz: está doente. E a reação do Senhor não é apontar para a sociedade secular, a reação do Senhor é: se o meu povo. O Senhor está olhando para a igreja. Por que Ele está olhando para a igreja? Porque assim como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4,17, depois você medita nisso, o apóstolo Pedro diz: porque é chegada a ocasião do juízo começar pela casa de Deus. Você viu nos últimos 12 meses, talvez até mais, nos últimos 2 anos, quantos escândalos dentro da igreja começaram a vir à tona? Você percebeu isso? E daí você começou a perceber o que está acontecendo agora essa última semana, com o que está acontecendo lá em Brasília, as sujeiras vindo à tona. Entenda uma coisa: toda vez que o pecado oculto é revelado, não deve ser motivo de desânimo. Sim, sentimos, ficamos tristes, mas deve ser razão para falar: Deus, o Senhor não desistiu da tua igreja, o Senhor está purificando a noiva, nós estamos indo de glória em glória. Talvez não estamos agora totalmente imaculada, mas eu sei que o Senhor está nos lavando pela tua palavra. Algo está acontecendo, mas vai começar com a casa de Deus. Por mais que a gente queira que venha dar um jeito lá em Brasília, e eu oro por isso também, que venha dar um jeito na Faria Lima, no mercado financeiro e na economia brasileira, e eu oro por isso também. Eu sei que não tem avivamento sem uma igreja desperta. Mas Theo, o que é uma igreja desperta? Uma igreja desperta é o que Jesus diz lá em Apocalipse, em uma das 7 cartas à igreja, Apocalipse 2, versículo 4. Ele diz para a igreja: isso eu tenho contra ti, você abandonou o quê? O primeiro amor. Então, como que eu sei que eu estou desperto? Como que eu sei que a igreja está desperta? Quando a igreja está apaixonada como no primeiro amor. Quando você só quer a presença de Deus, aonde você fala assim: então o que mais me importa é a presença, não são programações. A única coisa que eu quero é estar perto dele. Eu quero estar lendo a palavra. São aquela fase da tua vida espiritual onde a única coisa que você fazia era ler a Bíblia no meio da noite, deitar na tua cama, põe um louvor e fica orando em língua. É aquele momento onde os teus amigos estão falando: vamos para o shopping, vamos fazer isso. Você fala assim: não, eu vou ficar aqui em casa aqui. Você vai fazer o quê? Você talvez nem fale, só que você quer estar na presença. Você lembra dessa época? Você está no despertamento espiritual. Fala comigo: avivamento. Sabe, ele começa com alinhamento. Avivamento começa com alinhamento. Ele quer te alinhar ao prumo. O que é prumo? É o padrão. Sabe que Deus tem um padrão? Sabe que o Espírito Santo tem um prumo? Ele falou: eu quero alinhar toda a tua vida nesse prumo. Talvez a tua vida hoje
Tem partes que estão no prumo e tem partes que estão fora do prumo. Ele diz assim: a tua parte econômica eu quero que esteja no prumo. A tua parte relacional com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, eu quero que esteja no prumo. A tua sexualidade eu quero que esteja no prumo. O teu estudo e a maneira como você enxerga a política, eu quero que esteja no prumo. O que Deus quer? Ele quer todas as áreas da tua vida no padrão do prumo do Espírito Santo. Fala comigo, alinhamento. Agora, alinhamento mais aceleração igual a avivamento. Antes dele acelerar sua igreja, antes dele acelerar um filho dele, uma filha dele, ele fala: eu vou te alinhar. Então, se você está passando por um momento onde ele está te alinhando, enche o teu coração de esperança, porque daqui a pouco vem na sequência a aceleração. Tem coisas que você experimenta em avivamento que em 4 meses você ganha território espiritual que você não ganharia fora do avivamento em 4 anos. Fala comigo, aceleração. Alinhamento mais aceleração igual a avivamento. É isso que o Senhor está fazendo. Joel 2, se puder abrir aí comigo em Joel capítulo 2. O Senhor fala assim no versículo 12 de Joel 2: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com prantos. Olha só, é um versículo tanto quanto sóbrio. Não enche o nosso coração de empolgação, é uma coisa que nos faz até ter um pouco de introspecção. Deus, uau! Ele diz: agora porém, volte-se para mim de todo o coração. Fala comigo, Senhor Deus, hoje à noite volta o meu coração na tua direção. Ele fala: se você voltar o teu coração na minha direção. Às vezes nosso coração está apontado para tudo quanto é outra direção. Teus pés trouxeram você e o teu corpo para dentro da igreja hoje, mas aonde está teu coração? Será que o teu coração seguiu os teus pés para estar hoje na presença do Senhor? Porque ele diz: se porém você voltar o teu coração com jejum, lamento e pranto, versículo 28, pula lá para baixo, Joel 2, versículo 12, a gente leu, volta o teu coração, mas no versículo 28 de Joel 2, ele diz: depois disso, fala comigo, condição. Ele fala: se você voltar o teu coração, depois disso, ele está negociando com você, fala assim: olha, você quer uma coisa aqui, não quer? Tá bom, então faz o seguinte, volta o teu coração, depois disso, eu vou fazer algo aqui na tua vida. Ele diz: eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Tudo bem para você se o Senhor derramar o Espírito Santo dele sobre a Umaderve hoje à noite, sobre Rio Verde hoje à noite, sobre a geração Z brasileira hoje à noite? Você acredita nisso? Ele fala: os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os seus jovens terão visões. Fala comigo, velhos. Fala comigo, jovens. O Senhor quer se mover multigeracionalmente. Quem é a geração do avivamento? Alguns vão dizer: são os jovens. Quem é a geração do avivamento? Os adolescentes. Deixa eu te dizer uma coisa: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você pode ter 88 anos de idade, está respirando, você é a geração do avivamento. Você pode ter 8 dias de vida ainda na maternidade, você é a geração do avivamento. O que Deus quer fazer vai envolver nossos pais espirituais, nossos avós espirituais, a nossa geração, nossos futuros filhos espirituais. Os filhos dos nossos filhos serão parte daquilo que Deus quer fazer na nossa geração, porque o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele age em gerações, e que o inimigo quer fazer é trazer inimizade entre as gerações. Malaquias 4 fala: o pai está voltando o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não amaldiçoe a terra. Qual que é o oposto de maldição? Fala comigo, bênção. Quantos aqui creem que Deus quer abençoar o Brasil?
Como que nós seremos abençoados? Quando o coração de uma geração de pais espirituais se voltarem para uma geração de filhos espirituais, cujos corações também estão voltados a eles. Sabe, o inimigo sempre quer pôr inimizade entre os filhos e os pais. O inimigo sempre quer alcançar a geração jovem com uma rebelião e falar: olha, você não tem nada para aprender com a geração antiga. Eu estou aqui para te dizer: honre os pais espirituais da tua igreja, honre as mães espirituais da tua igreja. Talvez você esteja aí sentado no teu banco por conta de uma avó que clamou em oração, em jejum, em intercessão, para você estar aí hoje. Talvez seja um pai que te forçou às vezes contra a tua vontade. Levanta, menino, você vai para a igreja hoje, mas ele incutiu em você o temor a Deus. Honre os teus pais. O avivamento tem a ver com gerações. O avivamento não é só juventude. 1904, eu vou trazer aqui alguns exemplos de avivamento, tudo bem, gente? 1904, país de Gales. Um avivamento começa através de um jovem de 26 anos de idade. O nome dele é Evan Roberts. E depois do batismo do Espírito Santo, ele conduziu. Puder passar aqui o slide. 1904. Evan Roberts, esse homem aí que você está vendo aí, ele é jovem. Ele começou então esse avivamento sem querer. Sabe o que ele começou a fazer? Ele um dia na escola dominical pediu licença e falou: eu preciso confessar pecado. E quando ele começou a confessar pecado, outros se levantaram para confessar pecados. De repente houve um derramar do Espírito Santo. Eu estive pregando no país de Gales há 3 meses atrás, e eu pedi então para os pastores que me receberam lá: tem como você me levar então para a capela aonde aconteceu o avivamento do país de Gales? Eles me dirigiram então 3 horas de onde eu estava hospedado. Fui lá e eu entrei então numa capela que é do tamanho desse palco. E daí a guia turística, ela fala assim: olha, foi bem ali, ele tinha um mezanino, foi bem ali que ele se levantou e falou: eu quero começar a confessar pecado. E a partir da primeira confissão de pecado começou um alinhamento. Fala comigo: arrependimento. E ele conduziu confissão de pecados e o fogo começou a varrer a nação. Para pensar nisso. Naquela época, início do século 20, 1904, o país de Gales tinha 2 milhões de pessoas, população total, 2 milhões de pessoas. Nos próximos 6 meses, através da vida de Evan Roberts, 100 mil tiveram um toque do Senhor, se converteram, foram batizados nas águas e foram inseridos em igreja. 100 mil em 6 meses num país de 2 milhões. Agora, isso está acontecendo na Europa, no Reino Unido, no país de Gales. Agora, lá do outro lado do mundo, tinha uma jovem indiana. O nome dela é Pandita Ramabai, lá em Pune, na Índia. Essa mulher, ela era da aristocracia. Significa o quê? Alta sociedade. Então quando ela chegou na idade adulta, os pais falaram: você vai para a Inglaterra fazer tua universidade. E ela foi para Cambridge University, que é uma das top do mundo até hoje. E quando ela esteve lá, ela escutou o evangelho pela primeira vez. Alguém pregou para ela Jesus Cristo. Ela se converteu, foi algo tão radical. Lembra que ela é da alta sociedade, mas Deus pegou o coração dela de tal maneira que ela fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa por aqueles que ainda não conhecem Jesus. E daí que ela decide, em vez de ficar aqui na Inglaterra, no conforto do primeiro mundo, por mais que eu tenha dinheiro, ela diz: eu voltarei para a Índia. E ela foi para o lugar mais pobre da Índia para cuidar de meninas órfãs, porque na Índia você tem um sistema de casta, e quando você nasce no sistema de casta, aquilo já determina até onde você consegue ir na vida. E as meninas da casta mais baixa não tinham nem perspectiva de futuro e não tinham nem acesso à educação. Então ela foi pegando todas as meninas que foram rejeitadas por suas famílias e começou um orfanato por dia. Essa moça aqui, Pandita Ramabai, alimentava 3 mil meninas órfãs por dia. E não só ela alimentava elas, ela pegava a Bíblia e começou um processo de alfabetização através da Bíblia. Essas meninas que nasceram na casta errada e nunca teriam acesso ao direito de entrar numa escola. E foi assim que ela começou.
Mas teve um dia que ela estava fazendo um devocional com todas elas, e de repente ela encorajou algumas: quem quiser confessa pecado. E daí as meninas começaram a confessar pecado. Uma confessava, outra confessava, outra confessava. De repente o Espírito Santo veio de tal maneira, elas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, falando em línguas. E daí Pandita Ramabai, ela ficou tão impressionada com aquilo. Ela falou: Deus, o que eu faço? E o Senhor falou para ela: junte, são meninas de 8 até 13, 14 anos de idade. Ela juntou elas em grupos de 10 a 15, e ela enviou então todas essas meninas para os 4 cantos da Índia em viagem missionária para fazer evangelização. Até hoje os missiólogos dizem que esse movimento de Pandita Ramabai foi o movimento que levou o evangelho para todos os cantos da Índia. Isso é na Índia, em 1905, para pensar nisso. Agora, em Azusa, lá na Califórnia, 1906, você conhece isso aqui? Começa então uma reunião de oração no almoço, e um filho de escravo, caolho, William Seymour, começou essa reunião que se tornou hoje Você Assembleia de Deus. Você sabia disso? A Assembleia de Deus vem a partir dessa reunião. Se hoje você tem o fogo do Espírito Santo, quem aqui está com o fogo do Espírito Santo, dá um glória. Tem a ver com esse avivamento aqui. Rua Azusa, em Los Angeles. Esse homem, ele simplesmente começou a orar. As pessoas começaram a ter toque do batismo do Espírito Santo, falando em línguas. Agora, tem relatos históricos. Isso aqui você vai encontrar em relatos históricos arquivados em bibliotecas. Pessoas começaram a vir do mundo inteiro para Los Angeles para participar das reuniões da Rua Azusa. E tem um relato onde as pessoas, elas começaram a escutar que nas reuniões de William Seymour, a glória de Deus vinha de tal maneira que vinha como uma nuvem espessa. Fala comigo, Shekinah. Era o Shekinah de Deus, de tal maneira que as crianças brincavam de pique-esconde dentro da nuvem de glória na reunião de oração. Tinha turista que vinha para Los Angeles e eles perguntavam: onde que é a reunião de oração da Rua Azusa? E daí as pessoas apontavam e falavam: você está vendo lá no centro de Los Angeles? Você está vendo uma nuvem assim, ó, que é uma coluna de nuvem, um pilar de nuvem? Sim, estou vendo. É bem ali. A nuvem ficava em cima do prédio, servia de sinalização para o turista conseguir chegar para participar da reunião de oração. Agora, tinham missionários americanos do outro lado do mundo, na Coreia. E esses missionários americanos falaram: nós estamos escutando o que Deus está fazendo lá na Rua Azusa, em Los Angeles. Nós estamos escutando aquilo que Deus está fazendo na Índia. Nós estamos escutando aquilo que Deus está fazendo no país de Gales. Deus faz aqui na Coreia. Eles eram missionários americanos presbiterianos, e eles começaram a jejuar e orar por avivamento. Eles convocaram uma reunião de oração em dezembro de 1906. Dezembro. Eles começaram a orar, o Espírito Santo apareceu de tal maneira, as pessoas orando. Eles falaram: não vamos parar essa reunião. A reunião se tornou uma vigília, e daí o sol amanheceu e eles continuaram orando. Eles falaram: não vamos parar de orar. Eles oraram 24 horas seguidas. Eles falaram: não vamos parar de orar. Oraram mais um dia, mais 2 dias, 3 dias, 4 dias. De repente eles chegaram e falaram: está chegando perto do Natal, o que a gente vai fazer? Eles decidiram: vamos atravessar o Natal orando. A gente precisa de avivamento. Eles oraram atravessando o Natal, oraram atravessando o Ano Novo, até chegar uma reunião de oração que não parou, desde meados de dezembro até meados de janeiro. No dia 16 de janeiro de 1907, esse cara aqui, ó, que você está vendo, se levanta. Ele era um dos presbíteros, e ele fala assim: eu preciso falar alguma coisa hoje. A pessoa falou: o que você precisa falar? Ele falou assim: eu preciso fazer uma confissão de pecado. E daí ele confessa o pecado, que ele estava roubando dinheiro do seu melhor amigo, que era um outro presbítero. E logo na sequência uma outra mão se levanta e fala: eu também preciso confessar pecado. E daí uma outra mão levanta: eu preciso confessar pecado. E daí começou uma série de confissões de pecado. A partir dessa série de confissões de pecado, o poder do Espírito Santo começou a tocar pessoas. Pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Quem aqui já ouviu falar de Young Cho? Alguém ouviu falar aqui? Dr. Paul Young Cho, Dr. David Young Cho? Alguém? Tá. Se você for ler as entrevistas
as últimas que ele deu, ele fala assim: muitos pensam que tem a ver com a minha igreja, o avivamento da Coreia, mas tem que traçar lá para 1907 com os missionários em Pyongyang. Aquilo foi a fagulha inicial do avivamento da Coreia. Fala comigo, avivamento. Agora, por que isso é importante? Porque a igreja desperta, a igreja que está no primeiro amor se torna ousada. Fala comigo, ousadia. Quando você tem ousadia, você evangeliza, o que nos leva à segunda fase do avivamento. Está comigo aqui, gente? Está comigo aqui, gente? Segunda fase é colheita de almas. Fala comigo, evangelismo. Tem a ver com missões, tem a ver com plantação de igreja, tem a ver com almas. Quando a igreja desperta, ela compartilha o evangelho com o poder do Espírito Santo. Marcos 16, versículo 15: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for salvo, e for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu te falei já um pouco sobre o avivamento da rua, ou melhor, do país de Gales. 100.000 vidas ganhas em 6 meses. Agora, não é só ganhas, elas foram ganhas, elas foram batizadas, elas foram inseridas dentro de igreja local. Agora, um outro avivamento um pouquinho mais recente, pode já passar aqui os slides, por favor, é o avivamento de 1948, lá na Escócia. Você está vendo esse cara aqui, entre essas duas senhoras? Esse cara começou então uma reunião, aonde começaram então a vir tanto poder de Deus, e eu sei disso porque eu escutei relatos de pessoas que eram crianças nesse avivamento. Hoje são senhores idosos de 80 anos de idade. Um deles me recebeu nos Estados Unidos para me trazer um relato disso. Ele falou: Theo, nas reuniões o poder do Espírito Santo era tão forte na Escócia que a parede da igreja tremia. Eles ficavam com medo que o teto ia cair. Tamanha era o poder de Deus que vinha e tocava aquele lugar. Agora, as Ilhas Hébridas é um arquipélago no norte da Escócia. Quando você lê na palavra, pode uma nação ser salva num dia? Bom, já aconteceu. Essa nação toda foi salva. É dito que todos os habitantes dessa ilha, 100% foram salvos. Quem pode dizer amém, aleluia para isso? Agora, quando ele terminou o DECEN 2020, teve um jovem de 19 anos de idade que ele veio falar comigo. Ele falou assim: Theo, como é que você sente, cara? Cara, 3 estádios, isso aí em 2020. 3 estádios, cara, que coisa mais maluca, nunca antes na história do Brasil. Eu falei: nunca o quê? Nunca antes na história do Brasil. Eu falei: espera um pouquinho, nunca antes na história do Brasil? Quantos anos você tem? Ele falou: tenho 19. Eu falei: por isso que você não sabe de 1974 no estádio do Maracanã. Billy Graham lotou o Maracanã 5 noites seguidas. Só o coral das cruzadas de Billy Graham tinham 14.000 coristas. 14.000 coristas, só no coral. É um total de 750.000 pessoas que passaram pelas cruzadas de Billy Graham. Isso aqui está todos nos relatos da Convenção Batista Brasileira. Só dessas cruzadas, 42.000 almas foram salvas e inseridas dentro de igreja. Aplauda Jesus onde você está. Agora, sabe qual que é um relato interessante que está lá também, registrado nos arquivos? É que eles falavam que na semana que Billy Graham estava no Maracanã fazendo as cruzadas, existia um censo de Deus. O texto dizia assim: nas praias de Copacabana, de Ipanema e do Leblon, as pessoas andavam conscientes da presença de Deus. As pessoas perguntavam: quem é Deus? O que é isso que está acontecendo lá no Maraca? Existia de uma maneira soberana no Rio de Janeiro em 1974. Existia essa fome para conhecer a Jesus. Fala comigo, avivamento. Nossos vizinhos, outro exemplo, é a Argentina na década de 80 e na década de 90. Tem aqui esse homem aqui, Carlos Anacondia. Eu conheci esse homem quando eu era criança. Eu participei de algumas reuniões dele. E eu lembro Carlos Anacondia e a maneira como ele fazia libertação em massa. Chegou um determinado momento que nos avivamentos da Argentina, eles estavam separando os estádios de acordo com a ministração.
Então eles diziam assim: se você precisa de libertação, vai para aquele estádio. Se você precisa conhecer Jesus, você não conhece Jesus, evangelismo é naquele outro estádio. Se você precisa de cura física, vai para aquele outro estádio. Eu conversei com 2 pastores, que eles são irmãos, lá de Minas Gerais, e eles estavam me contando: Theo, escuta aqui como foi a nossa ida à Argentina, no final da década de 80, para visitar o avivamento. Eu falei: me conta. E o nome dele é Túlio, o pastor Túlio estava me contando. Ele falou assim: Theo, eu desci lá, e quando eu cheguei lá no aeroporto, lá em Buenos Aires, eu já fui lá para a imigração, eu peguei meu passaporte, estava lá, e daí o cara perguntou, o policial da imigração: o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio aqui participar do avivamento da Argentina. E daí, louco que ele falou, o cara caiu debaixo da unção. O cara do aeroporto, ele falou assim: a gente ficou tão assustado, a gente pegou nosso passaporte, a gente entrou, e daí a gente foi procurar onde que era esse tal do avivamento. E eles foram para o estádio da libertação. Eles estão lá no estádio da libertação comprando água de um vendedor ambulante. E eles chegaram atrasados, tem pessoal que é tanta gente que não conseguiu entrar. Eles estão só escutando o Carlos Anacondia pregar lá dentro do estádio. E eles estão comprando água, comprando água. E de repente eles estão tentando correr: me dá um troco aqui. E daí Carlos Anacondia fala assim: eu te repreendo agora em nome de Jesus, Satanás, sai! Quando ele falou isso, o ambulante começou a manifestar demônio. Caiu. Falei: o que você fez, Túlio? Falei: eu fui lá, eu peguei meu troco, expulsei o demônio e saí correndo. Esse era o avivamento da Argentina. Agora, recentemente, um evangelista alemão foi para estar com o Senhor Jesus na glória. Pode pôr aqui o próximo. Não sei se você já viu esse homem. O nome dele é Reinhard Bonke. Ele era um missionário e ele liderava cruzadas de milagre e de evangelismo na África. Especificamente na África, ele fazia cruzadas. Agora, olha só que interessante. Eu tive também lá no escritório dele no ano que ele faleceu. E quando eu estava lá, isso em 2018, 2019, havia então uma placa na parede que dizia 79 milhões de salvações registradas. Fala comigo: almas. O Senhor anseia por almas. Esse homem, ele não era simplesmente: levanta a mão, repita comigo uma oração. Não, o cara vinha, ele repetia a oração, ele preenchia um formulário, e daí eles encaminhavam o formulário para as igrejas, para as almas serem plugadas e discipuladas. O Senhor anseia por almas. Quando você tem uma igreja desperta, ela evangeliza. Quando a igreja evangeliza, ela pensa missões. Quando ela evangeliza, ela tem que plantar igrejas. Quando você planta a igreja, tem que formar líderes, pastores. Quando o evangelho está no centro, o nosso amor por Deus está crescendo, e o nosso amor pelo próximo também. Evangelismo, almas. E finalmente, eu quero só dizer uma coisa antes de entrarmos na terceira fase do avivamento. Se você não tem um anseio de fazer discípulos, questione o teu cristianismo. Se dentro de você fala assim: eu nunca tive vontade de evangelizar, nunca tive vontade de fazer missões, nunca tive vontade de discipular ninguém, você tem que questionar teu cristianismo. Eu não quero pôr um fardo sobre você, mas eu quero que você entenda uma coisa: está no DNA do discípulo fazer discípulos. Faz parte da tua genética. Você não escolheu ser parecido com teu pai, com tua mãe. É tua genética. O momento que você nasce de novo genuinamente, está na tua genética espiritual produzir discípulos. Fala comigo: almas. E finalmente, reforma, transformação na sociedade. O Senhor está chamando você para não ser apenas um avivalista. O Senhor está te chamando para você ser um reformador. O Senhor quer pegar essa atmosfera do Espírito Santo que nós estamos experimentando aqui, uma Dev, e que você venha levar isso para fora das 4 paredes da igreja. Quem pode dizer amém para isso? O Senhor está levantando uma geração de Daniel na Babilônia, uma geração de Esther na Pérsia, uma geração de José no Egito. O Senhor está te chamando para você ser sal da terra, luz do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: estude, se forme, terminou a faculdade, faz um mestrado. É hora de você empreender.
comece sua empresa, case, tenha filhos e crie seus filhos no caminho do Senhor. O mundo está querendo dizer para você: está tudo acabado, é o fim de tudo. O Senhor está falando: não, eu estou levantando um exército que é um agente de transformação. Você faz parte desse exército. O Senhor quer trazer uma reforma através da tua vida. E deixa eu te contar a última história, e daí eu já vou terminar. Eu vou pular para a história do meu herói na fé, que é William Wilberforce. Fala comigo, William Wilberforce. É um nome um pouquinho esquisito, mas eu vou contar a história desse sujeito aqui. Esse cara foi um parlamentar britânico. Na verdade, por muitos anos ele foi o parlamentar mais jovem a entrar no parlamento britânico. William Wilberforce foi salvo pela mensagem de um outro grande pregador chamado George Whitefield. E George Whitefield, ele estava sendo convidado para pregar numa igreja justo no dia que William Wilberforce foi visitar, e aquele dia então ele se entregou para Jesus. Agora, qual que é a história desse cara? Ele, antes de conhecer Jesus, era um playboy. O cara era um aristocrata, ele vinha de privilégio, ele vinha de muita grana, ele não sabia nem o que fazer com o dinheiro que a família dele tinha. E daí um dia ele estava no bar, bebendo com os amigos, num pub, história verídica isso, você vai ler isso na biografia de William Wilberforce. Ele está bebendo, e daí o brother dele também, que era o outro playboy, fez uma aposta com ele, falou assim: meu irmão, vamos fazer uma aposta, quem aqui consegue se eleger primeiro para o parlamento britânico? O cara está tudo lá virado, ele, não, eu, fizeram uma aposta. Por que eles fizeram aquela aposta bêbada? Ele começou uma campanha, e não é que o cara ganhou, sem querer o cara acabou ganhando. Ele ganha e se torna então um parlamentar, um membro do parlamento britânico. Ele diz na biografia que ele entra lá dentro a primeira vez, ele não sabe nem o que ele está fazendo lá, ele não sabe nem o que um parlamentar britânico tem que fazer. E daí ele começou e ficou lá tentando fazer as coisas, 1 ano, 2 anos, 3 anos. No terceiro ano ele foi de férias. Quando ele foi de férias, ele começou a ter uma crise existencial. Ele começou a questionar aqui: por que eu tenho tanto privilégio? Por que eu tenho tantas oportunidades? Por que todas as portas estão abertas para mim? E não é assim para todo mundo, mas para mim é. Eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu já tenho todos os prazeres que eu gostaria de ter, mas eu tenho um vazio. Ele estava com uma crise existencial. Daí ele decidiu: eu vou voltar das férias, eu vou procurar uma igreja. E ele procurou uma igreja, entrou lá bem quando esse homem estava pregando, George Whitefield, que foi um grande pregador avivalista também. Ele se entrega para Jesus, e George Whitefield então apresenta ele para o pastor da igreja local, e fala assim: você discipula essa ovelha aqui nova que a gente ganhou para Jesus. Daí ele começou a discipular William Wilberforce. Agora, o pastor de William Wilberforce, o nome dele é John Newton. Fala comigo, John Newton. Tá bom, agora, você talvez nunca escutou falar desse cara antes, mas talvez você tenha escutado a canção ou a música que John Newton escreveu. Se chama Amazing Grace. Alguém já ouviu falar de Amazing Grace? John Newton escreveu Amazing Grace. Agora, como é que John Newton escreveu Amazing Grace? Ele escreve Amazing Grace pensando no que ele era antes de conhecer Jesus. Amazing Grace, a tradução é graça maravilhosa. Ele fala: que graça maravilhosa que salvou um pecador como eu. Porque John Newton era dono de navio negreiro, ele fazia tráfico de escravos, ele fazia muito dinheiro traficando escravos da África para dentro do Reino Unido. E quando ele conheceu Jesus, o Senhor começou a tratar o coração dele em relação a esse pecado chamado racismo. E daí um dia então William Wilberforce, ele fala: pastor John, eu não sei o que fazer na minha vida, eu estou numa crise existencial. E daí então o pastor John dá para ele um conselho que eu te dou hoje, porque eu já aceitei esse conselho na minha própria vida também. Ele falou assim: eu vou te dar um conselho, mas é um conselho perigoso. Quem está pronto aí para o conselho perigoso aí? Você está pronto? Não sei se você está, né? Deixa eu perguntar de novo: você está pronto para esse conselho? Ele não é fácil, ele é perigoso. Você está pronto para esse conselho? Sabe qual que era o conselho? Você vai ficar 2 semanas. Você está pronto? 2 semanas você vai orar essa oração todas as noites. Por 2 semanas. Você está pronto? Anota a oração. Você vai orar assim: Deus, põe a dor que está no teu coração dentro do meu coração. Só isso.
põe a dor que está no teu coração dentro do meu coração. Ele falou: William, ore por 2 semanas essa oração. Ele começou a orar. Ele disse que no primeiro dia ele não sentiu nenhuma diferença, no terceiro dia ele não sentiu nenhuma diferença. Ele falou que ele orou a primeira semana, não viu nada de diferente. Ele simplesmente foi fiel ao conselho e foi até 14 dias orando: Deus, põe a dor que está no teu coração no meu coração. Ele terminou os 14 dias, ele nem percebeu, continuou vivendo a vida dele, até que um dia ele estava andando pelas ruas de Londres e algo começou a incomodar ele. Ele viu um homem branco açoitando o seu escravo negro, e aquilo lá ele ficou incomodado. Ele falou assim: ué, mas estranho, eu cresci vendo isso nunca me incomodou, mas agora está me incomodando. Ele começou a perceber que todo lugar que ele olhava e via escravidão, aquilo incomodava ele. E daí aquela causa começou a crescer no coração. E daí ele foi falar com o pastor John, e o pastor John falou: é para isso que Deus te pôs no parlamento. Ele começou então um movimento abolicionista de todo o Império Britânico. Ele tentou então passar uma lei anti-escravatura. Quando ele foi tentar passar essa lei, ele foi rejeitado. Ele tentou, depois de 2 anos, melhorou a lei, tentou pegar mais apoio, tentou passar de novo, rejeitado. Ele foi rejeitado por 4 vezes quando ele propôs a lei contra a escravidão em todo o Império Britânico. Por 30 anos ele lutou para que isso acontecesse. E 1 mês depois que ele morreu, o parlamento aprovou a lei anti-escravatura e a escravidão foi abolida no Império Britânico em 1834. Em um só dia, 800.000 escravos foram libertos. Quando os britânicos fizeram isso, agora a pressão estava sobre os franceses. Os franceses começaram o movimento abolicionista. O movimento abolicionista na França também aprova a lei anti-escravatura. Agora a pressão vai para a América do Norte. E foi tão grande que começou a Guerra Civil norte-americana. E depois que então os escravos foram libertos na América do Norte, começou a pressão aqui no Brasil. E quem foi a mulher que Deus levantou? Foi Princesa Isabel. E se hoje você não vê escravos na Inglaterra, se você não vê escravos no Reino Unido, na América do Norte, ou se você vê que não é legal ter escravos no Brasil, entenda uma coisa: graças a Deus, um jovem foi ensinado que você tem que exercer teu chamado é fora da igreja. Porque eu creio que John Newton tinha sido tentado em falar: William, abandona a política e se torne mais um pastor aqui. William, abandone a política e fique aqui trabalhando aqui na igreja. Mas graças a Deus por homens como John Newton, que falou: não, William, você tem uma causa a fazer lá fora. E por que eu estou falando isso aqui hoje, uma Dev? Porque aqui, enquanto eu estou te falando, existem jovens que foram chamados para construírem empresas que estão aqui dentro. Tem gente que foi chamado para ser engenheiro aqui dentro. Tem gente que foi chamado para ser médico, porque Deus quer curar através da ciência e através do sobrenatural. Os dois são dons de Deus. Tem gente que está aqui que é chamado para entrar na política. Tem gente que, assim como eu, é chamado para estar atrás do púlpito. Mas a verdade é que todos, independente de qual esfera que Deus te chama a atuar, todos nós somos ministros de tempo integral. A única coisa que nos difere às vezes é o nosso campo missionário. Eu tenho uma prima mais velha e ela é uma prima muito querida para mim. Ela é uma professora de química. Ela é lá de Campinas, no interior de São Paulo. E ela fala assim: quando eu entro para dar aula de química, eu dou aula de química, mas eu olho para a minha sala de aula e eu falo: Deus, obrigado pela congregação que o Senhor me deu. Eles nem sabem, mas eu estou discipulando eles através da química, levantando questionamentos, me engajando em conversas. Independente de onde Deus te põe, Ele quer te usar como sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus que Deus falou: Daniel, eu não posso te usar porque você não é um sacerdote. Daniel foi um político na Babilônia. Glória a Deus que Deus não falou para José: José, não posso te usar porque você não é um sacerdote. José foi o governador do Egito.
E glória a Deus que Deus usa uma mulher tão linda como Esther para salvar o povo de Deus de um genocídio. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor quer te usar como um avivalista que vai estar desperto, pegando fogo por Jesus, que vai ser um evangelista, que tem um encargo por almas e quer ver que todos sejam salvos. E o Senhor também vai te usar com os seus dons para você levar o reino de Deus para fora das quatro paredes da nossa igreja. Você crê nisso? Feche os teus olhos onde você está, eu quero orar com você. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero ler um texto de Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa eu ler isso de novo. Uma mulher receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Rio Verde, como em todo o Goiás e até os confins da terra. Pai, levanta missionários a partir de Rio Verde. Pai, levanta, Senhor Deus, avivalistas a partir de Rio Verde. Levanta, Senhor Deus, evangelistas. Levanta reformadores. Levanta empreendedores, engenheiros, médicos. Levanta políticos com DNA do reino de Deus, que não se curvam para o sistema. Eu clamo e peço agora, Pai, põe dentro de nós um fogo que nós não venhamos conter nem controlar. A Tua palavra diz que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Desça sobre nós hoje, Pai. O Pentecostes vem para que venha empoderar a grande comissão. O Pentecostes não é um fim por si só, ele é um meio. Ele te impulsiona a servir a Deus melhor, para você fazer discípulo de todas as nações. Pai, eu peço agora, desde lá de trás até aqui à frente, vem com teu fogo, vem com teu toque, vem com teu poder. Uma mulher só espere em silêncio no Senhor, por 30 segundos, receba do toque do Espírito Santo. Mais, Senhor, vem Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Alguns estão sentindo até fisicamente o toque do Espírito Santo. Talvez você esteja aqui, você não sabe nem por que você está chorando. Não se assuste, isso é um toque do Espírito Santo. Lágrimas lavam os nossos corações. É o Espírito Santo. Alguns estão sentindo até fogo no seu próprio corpo físico. Eu não estou falando sentir em fé, não, eu estou falando literalmente estar sentindo calor no teu corpo. Poder de Deus, tremor, eletricidade, são manifestações físicas do toque do Espírito Santo. Não se assuste. Lembre que o Espírito Santo, quando vem para um avivamento, ele vem com um som, ele vem com fogo, ele vem com poder, ele vem de repente. Espírito Santo, aumenta teu toque nessa noite, desde lá de trás até aqui à frente. Aumenta, intensifica, Deus. Se você está aqui, você está sentindo literalmente como se fosse um toque do fogo no teu corpo, só fique de pé onde você está. Você fala assim: eu estou sentindo um toque do fogo do Espírito Santo. Só fica de pé. A única coisa que precisa fazer é continuar de pé. Alguns estão sentindo um tremor no corpo. É o poder de Deus. Talvez uma parte do teu corpo está tremendo debaixo da unção. Se você está sentindo o tremor do Espírito Santo, só fica de pé onde você está.
E à medida que você vai sentindo eletricidade, fica de pé também, como se fosse na ponta dos seus dedos, na tua mão. Eu vejo o Senhor derramando dons hoje. Talvez você não sabe nem por que você está chorando. Você está aqui, até eu não sei nem por que eu estou chorando. Só fica de pé onde você está. É o toque do Espírito Santo. E à medida que o Espírito Santo vai te tocando fisicamente, só fique de pé. Quando você fica de pé, você está dizendo: Deus, eu reconheço o teu toque na minha vida. Eu quero mais poder, mais fogo, desde lá de trás até aqui na frente. Pai, aumenta teu toque, aumenta, Espírito Santo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Tremor, fogo, eletricidade, lágrimas. À medida que você vai sentindo as manifestações do Espírito, só fica de pé. Reconheça o que Deus está fazendo em você. Pai, eu peço que hoje à noite o Senhor venha liberar a tua unção, desde lá de trás até aqui à frente. Aumenta teu toque agora, Deus. Libera dons, Senhor Deus. Eu vejo o Senhor liberando dom de fé. Pai, libera dons de palavra de conhecimento. Libera, Senhor Deus, dom de profecia. Libera dons de cura, de sinais e maravilhas. Libera agora, Pai. Você que tem línguas, abre a tua boca, começa a orar no Espírito. Deixa rios de águas vivas fluírem do teu interior. Eu vejo o Senhor abrindo ouvidos espirituais. O Senhor está abrindo olhos espirituais. Pai, eu peço, libera, Senhor Deus, visitações angelicais, libera sonhos proféticos para essa geração, encontros sobrenaturais. Libera agora para essa geração. Eis-nos aqui. Você tem fome, começa a clamar ao Senhor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Vai recebendo o toque do Senhor.